Olá, como estão? Espero que bem. Vamos lá para mais um vídeo, desta vez sobre quadrinhos e não apenas um mero quadrinho. Super Almanac Marvel, para mim, é um título bastante emblemático por duas grandes razões. Eu tenho aqui a coleção completa, são 11 volumes, como a gente percebe, e aqui não está a coleção que me acompanha desde sempre. Lá no início, quando eu era bem guri, eu tive primeiro número, o segundo número, e estes números eles foram lidos e relidos à exaustão. Eu gosto de dizer que eu li esses dois volumes até as edições se tornarem farelo. Elas foram se desmanchando de tantas lidas e relidas. Então tive um outro título aqui espaço e cheguei a ter o último, no caso esse aqui, Super Almanac Marvel número 11. É uma publicação que se iniciou em 89 e durou 5 anos. Eu gosto de dizer que Super Almanac Marvel é uma publicação emblemática pela seguinte razão. Para mim, obviamente, foi o título que me deu mais alegria na minha infância dentro do gênero herói, porque era muito difícil a gente ter acesso a formatinhos assim, com lombada quadrada, capa um pouquinho mais dura, a capa aqui é acartonada, e com grande número de páginas. Durante muito tempo, o Super Almanac manteve 260 páginas. Foi uma proposta bem interessante da editora Abril em nos dar um mix de histórias ou tentar, no grande volume de páginas do Super Almanac, trazer um arco completo em apenas uma publicação, coisa que também era muito raro de se ver, né? A gente lia tudo esfacelado em publicações mensais. Às vezes a gente passava mais de um ano comprando formatinho para poder concluir ali uma pequena saga ou um arco muito extenso. E aqui no Super Almanac Marvel a gente tinha tudo isso em apenas uma publicação, embora tenha surgido com a proposta de mix. Como a gente vê aqui no primeiro número, a gente tem um mix de histórias do Homem-Aranha, X-Men 1 e Quarteto Fantástico. Na história dos X-Men, a gente tem uma história bem interessante que envolve o pássaro trovejante. E a gente percebe a relevância, né, o auge do Homem-Aranha, que sempre esteve por cima, há tantas décadas na verdade, né? Está por cima porque ele ilustra, aqui a capa do primeiro número. No segundo número, toda a edição, todas as 260 páginas foram dedicadas ao Homem-Aranha. São 12 histórias com vários vilões enfrentando o Homem-Aranha. Mantiveram a qualidade, aqui no segundo número, uma capa meio cartonada e o grande volume de páginas. Publicidade bacana, né, cara? Aqui, olha, cartuchos do Phantom System distribuídos pela Gradiente, que era a fabricante do Phantom System. Joguei muito aqui Super Pitfall e joguei muito também Caça-Fantasmas 2. Eu não tinha Phantom System, mas nosso amigo Rodrigo, que também era um grande leitor de quadrinhos, tinha Phantom System em sua casa. Aqui no terceiro número mantiveram essa coisa do mix de histórias com vários personagens e a qualidade ainda estava muito boa. E aí é outro ponto, porque eu considero, né, que é um título bastante emblemático. É emblemático para mim, em razão de ter sido maravilhoso ter essa publicação em mãos quando eu era guri, tanto que literalmente minhas primeiras edições, o número 1 e o número 2 do Super Almanac Marvel se tornaram farelos. Eu esfarelei os gibis de tanto ler e reler. Aqui continuaram mantendo a qualidade e aí vai ser o segundo ponto de porque eu achei emblemático. É porque mostra bem o que era o mercado editorial daquela época. A editora Abril começou com uma grande proposta e depois o nível foi caindo. Quando a gente chega aqui no quarto número, a coisa ainda se mantém interessante. Só que tentaram fazer essa bobagem aqui de lado A e lado B. Uma com Thor e outra com outro lado com histórias do Homem de Ferro. E aqui já houve uma diminuição do número de páginas, perceba bem. Nós tínhamos 260 páginas, descemos para 240 páginas. Então aqui novamente no quinto número, ampliaram o número de páginas, 260, para caber em toda essa edição a queda dos mutantes. Certamente houve mutilação da história pela Abril para poder encaixar aqui neste formatinho de 260 páginas, que é o número de páginas original do Super Almanac Marvel. Conseguir colocar aqui toda a queda dos mutantes. Aqui já anunciaram que no próximo número teríamos a Guerra do Alto Evolucionário.
E aí a editora Abril cai mais um degrau, né? Baixa ainda mais um nível, porque ela migrou para 196 páginas. Ah, lembrando uma coisa, a capa que era cartonada, a partir do 5º número, começou a vir assim. Uma capa mole ainda típica, quase semelhante de certa forma, na verdade eu diria que é a mesma capa, utilizada nos títulos mensais, um papel couché um pouco mais grossinho. Então, aqui no 6º número, na Guerra do Alto Evolucionário, passaram para 196 páginas. E não deu para concluir. Então, a Guerra do Alto Evolucionário precisou de 2 super-almanaques, 6º e 7º números, para poder ter sua conclusão. As pessoas dão pouca atenção a esse arco, a essa saga da Guerra do Alto Evolucionário, mas realmente é uma saga meio fraca. Qualquer dia eu posso falar aqui sobre ela. O Alto Evolucionário é um personagem pouco interessante. Se trata, no caso, de um vilão, mas com nobres intenções. Ele quer dar um salto evolucionário na humanidade para que ela possa se defender de possíveis invasões alienígenas que teremos. Só que a forma como ele quer dar esse salto evolucionário é realmente um pouco complicado, então os heróis têm que se unir contra ele. Então nós continuamos nesse ritmo, já caindo o nível, a editora Abril descendo o nível de suas publicações, e assim era a editora Abril, por isso insisto que isso aqui é bem emblemático, esse título, porque em apenas 11 números ele mostra como as editoras, a editora não estava nem aí para nós. Nós reclamamos muito hoje de editoras como Panini, Mitos e tantas outras. Só que a Abril era muito pior, cara. Ela nos dava formatinhos de qualquer forma, mal editados, mutilados, em impressão vagabunda, papel jornal de má qualidade. E muita gente pode dizer, ah, mas era a época. Não, não era a época. A editora Abril mantinha em banca títulos de luxo. Eram publicações voltadas para o público adulto, impressas ali com esmero e muita qualidade. Muitas vezes era um título deficitário. Então o que é que acontece? Os gibis não eram deficitários, o gibi dava lucro. Então dava o gibizinho ali mal acabado para o consumidor de gibi, e dali muitas vezes tirava a grana que iria cobrir um nicho deficitário de publicações tipo automóveis, motos, casa e jardim, essa coisa toda em revistas de fofoca. Isso é muito antigo, né? O próprio, acho que foi o Roberto Stivita já, ou foi o Vitor Stivita, sou muito por fora dos nomes das pessoas dessa família, ele dizia, né, o pato paga a conta, ou seja, podia arriscar uma publicação cara que desse prejuízo, porque o pato pagaria a conta, que era o pato. Era o Pato Donald, os gibizinhos Disney pagavam praticamente a manutenção da editora Abril. Então aqui a editora Abril já foi tendo nesses problemas, e aqui dividiu novamente um grande arco em 2 publicações. Ataques Atlantes, que começou aqui no número 8, e depois foi concluído aqui no 9º número. 160 páginas, acredito que também mantiveram 160 páginas, e depois a coisa foi para 132 páginas. Ficou ainda mais simplório, né? Coisinha mais fina, bem mais diminuto do que a proposta original, ou seja, foi cortado pela metade. Se a gente pegar lá o início do Super Almanac Marvel, olha só, 260, 132, ou seja, se reduziu a metade o que era o Super Almanac Marvel, porque fez tanto sucesso o Super Almanac Marvel. E se concluiu lá em 1994 com o 11º número, já a segunda vez que já a segunda publicação que eu tenho o Super Almanac Marvel número 11. Eu tinha à época, também li e reli, me trouxe muita diversão naquela época, verdade seja dita, mas realmente foi um trabalho bem porco. Olha só, isso aqui eu nunca vi um Super Almanac Marvel número 11 com a capa completa. Parece que faltou, na hora do refilamento houve um problema, então na hora de colar isso aqui, presta bem atenção. Aqui a gente vê bem, são 2 cadernos de quadrinhos juntos por um couché. É mais ou menos o que a Pixel fazia aqui entre nós para reaproveitar publicações do Bolinha e da Luluzinha. Quando o Refugo voltava à editora, eles juntavam tudo e tacavam ali uma capinha para juntar 2 gibis em apenas um e dar o nome de Almanac. Eu não sei bem o que é que houve aqui, mas a impressão que fica que foi... Não a impressão que fica, né? Foi realmente um trabalho muito porco. A gente vê pela lombada também. E todo Super Almanac Marvel que eu pego, ele
tem esse problema na capa, uma capa realmente bem porca, e fechou, né, tem aquela coisa com chave de ouro, aqui fechou com chave de merda, cara, a proposta do Super Almanac Marvel, 132 páginas, com a capa, uma encadernação muito mais vagabunda do que o próprio subnível da Abril poderia supor, imaginar ou praticar como eles praticavam. E aí acabou esse título que foi tão importante para mim, é emblemático para mim, e eu acredito que é um título bem emblemático para o mercado editorial de quadrinhos entre nós. Mostra bem o que é a saga, o que sempre foi a saga do leitor de quadrinhos aqui em nosso país. Pretendo comprar até um case, da Case in Case, ou de outra empresa qualquer, mas eu gosto muito dos da Case in Case, para colocar estes gibis e ficarem todos bem organizados, aquelas caixinhas. Posteriormente colocarei essa ideia para a frente. Enfim, vou ficando por aqui, só queria compartilhar mesmo minha paixão pelo Super Almanac Marvel e mostrar porque eu considero, uma opinião minha, tão emblemático estar aqui para o leitor de quadrinhos, esse título tão curto e tão importante. Ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.